Então, de qualquer forma, nós vamos fazer a leitura dos versos 24 e 25, porque eles fazem parte do mesmo parágrafo, para que você entenda, mas nós vamos expor apenas o verso 24, tá bom? Então, acompanhem comigo a leitura. Diz o seguinte: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar uma vez mais, pedindo a ajuda de Deus? Querido Deus, nós uma vez mais nos colocamos na tua gloriosa presença, pedindo que o Senhor venha com poder em nossos corações, em nossas mentes, em nosso intelecto. Ajuda-nos a ter os nossos pensamentos, as nossas ideias e tudo aquilo que vai mover a nossa vida de hoje em diante ser transformado pela tua palavra. Ajuda-nos que, apesar de tu usar servos fracos e muitas vezes não completamente capacitados, mas é a tua palavra que tem poder. E por isso nós sabemos que o Senhor honra ela, porque o seu compromisso é com a tua palavra. E nós te pedimos que o Senhor venha com poder e assim faça essa noite. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Queridos, então a nível de amor aos irmãos que talvez não tenham acompanhado todas as pregações na carta de Judas, embora seja uma carta de um capítulo só, é interessante que nós já pregamos essa carta por aproximadamente uns 8 ou 10 meses. Claro que levando em consideração que eu prego apenas uma vez por mês, apenas no depois do culto de ceia, que geralmente, ou melhor, se dá no terceiro domingo de cada mês. Mas é interessante de nós vermos como uma carta de 25 versículos pode ter tanta informação a ponto de ser tratada em tantos cultos. E a gente aprendeu já durante essa caminhada através da carta de Judas algumas coisas importantes, como por exemplo, Judas, ele descreve nos 3 primeiros versos quem ele é e para quem a carta foi escrita. Nós sabemos que Judas era um dos irmãos de Jesus. Sim, Jesus não foi filho único, embora muitas religiões talvez pensem isso. Judas era um dos irmãos de Jesus, junto com Tiago e algumas também outras irmãs. E Judas diz a que ele escreveu essa carta. Ele fala como era de costume na época em que as cartas do Novo Testamento eram escritas, elas tinham uma composição. Primeiro, o autor geralmente se identificava. Eu sou Paulo, servo de Cristo. Judas faz a mesma ideia. Logo em seguida, ele diz o objetivo da sua carta. E nós achamos isso no verso 3, onde Judas vai dizer qual o motivo da sua carta. Embora nós tenhamos várias porções nas Escrituras que combatem a apostasia é o quê? O abandono da verdadeira fé. O abandono da fé apostólica. A fé apostólica é a fé que foi ensinada por Cristo aos seus apóstolos e assim passado adiante. Por isso ela é uma fé apostólica. Então, embora várias cartas ou vários livros do Novo Testamento tratem do perigo, do abandono da verdadeira fé, da apostasia, a carta de Judas é a única que trata apenas disso. Judas, ele tem a tarefa dura de fazer um alerta aos irmãos. Ele vai dizer isso no verso 3, dizendo qual o motivo da sua carta. Ele diz que ele se sentiu obrigado, ele estava para escrever a respeito de outro tema, mas ele se sentiu obrigado por causa do perigo eminente que estava acontecendo naquela região, naquela igreja. Nós também sabemos que a carta de Judas, provavelmente, ao que tudo indica, era uma carta ensaio. O que era uma carta ensaio? Uma carta ensaio, ela era muito comum para, ao invés do representante ir lá falar, ela levar a autoridade do que escreveu. Isso era muito comum com os reis. Os reis mandavam mensageiros
Então os mensageiros levavam a mensagem do rei e essa mensagem tinha a mesma autoridade que se o próprio rei estivesse lá. Então quando Judas faz isso, é uma espécie de sermão para a igreja, uma pregação para a igreja que tinha a autoridade de Judas. Então, Judas ele vai tratar sobre esse problema da apostasia, dos falsos ensinos, falsos mestres, entrando na igreja de maneira sorrateira, entrando na igreja de mansinho, ou em outras palavras, lobo em pele de ovelha. Eles devagarzinho entrando dentro da igreja, sendo acolhidos pelos irmãos e espalhando, disseminando os falsos ensinos, as mentiras, ao que a Bíblia chama de heresias. Então, Judas vai tratar desde o verso 4 até o verso 17, ele vai falar especificamente a respeito dos falsos mestres e do ensino prejudicial para a igreja que eles estavam inserindo, que eles estavam ensinando. Então, se nós fôssemos falar num português atual, Judas desce a lenha. Judas não tem nenhuma preocupação em ser politicamente correto com aqueles falsos ensinadores, com aqueles falsos mestres. E a partir do verso 17, Judas, ao invés de ficar apontando a arma para aqueles falsos mestres, agora Judas tem uma característica mais amorosa porque ele se volta à igreja. E a partir do verso 17 até o verso 25, nós vamos ver que é um tema completamente amoroso no sentido de acolhimento, como um pastor faz com as suas ovelhas. A gente já viu isso em Tito, que um pastor deve ter duas posturas. Ele deve acolher as suas ovelhas e ele deve ser firme com os lobos, para afastá-los. Então, a Bíblia não diz que um pastor deve ter amor sem qualquer preocupação com os falsos mestres, com os lobos. A gente viu na última pregação, inclusive, que tem um grupo que ele está com dúvidas muitas vezes na fé. Esses você acolhe e ensina, tira as dúvidas. Existe um outro grupo que ele passou da dúvida e ele já está mergulhando numa certa atitude. Ele já passou da dúvida apenas e está seguindo um falso ensino. Esse você adverte porque ele está se queimando no fogo. E o terceiro grupo que ele diz, e é muito provável que Judas aqui estivesse dizendo, no verso 23, ele vai dizer que existe algum tipo que vocês também devem ser compassivos em temor, ou seja, com cuidado, porque eles estão de tal forma contaminados que ele diz assim, vocês devem detestar até a roupa contaminada pela carne deles. Então o que ele está dizendo, existe sim compaixão pelo pastor, pelos cristãos, com todos, mas existem pessoas que nós devemos ter cuidado, cautela. Por quê? Porque muitas vezes, no intuito de salvar alguns, se afogando, muitas vezes as pessoas se afogam junto. Então, chegando nessa porção de Judas, em que você deve ver na sua Bíblia, se ela tem aquelas parafrasezinhas, aqueles subtítulos, melhor dizendo, algumas Bíblias vai dizer a doxologia. Então, por isso, eu resolvi dividir essa pregação em duas pregações, porque eu creio que existe muita informação, muita riqueza de detalhes, e talvez se nós juntássemos tudo numa pregação só, talvez nós deixássemos alguma informação importante passar para trás. Então, a ideia de doxologia, que é o que os autores da Bíblia seguidamente fazem, embora essa palavrinha doxologia que esteja escrita ali não seja inspirada, tá bom, queridos? Não fazia parte dos manuscritos bíblicos, mas ela é uma subdivisão para organizar, para você ter uma leitura mais fácil. Então, a maioria das Bíblias fazem esses subtítulos para você entender sobre o que vai ser tratado. Então, talvez você já tenha uma certa intimidade com essa palavra, talvez para você seja a primeira vez que você escuta uma palavra dessa. Então, antes de nós entrarmos propriamente no texto, deixa eu explicar um pouquinho a respeito dessa palavrinha. Essa palavrinha doxologia, ela nada mais é que a junção de duas palavrinhas, doxa, que é a palavra grega para glória,
e logia, que é a palavra para palavra. Então, glória, palavra. Então, seria como se a gente fosse falar uma palavra de glória. Isso de maneira bem literal, mas como nós podemos entender? A doxologia é uma espécie de poesia. Qual a diferença aqui que a gente tem que ter cuidado? Uma poesia, muitas vezes, o poeta, ele vai longe, ele deseja algo abstrato. Então ele fala de pessoas que ele talvez não tenha certeza das características dessas pessoas. Às vezes ele fala da amada, de uma pessoa que ele gosta, e ele vai dizer coisas que ele não tem certeza sobre a amada. A doxologia é diferente porque aquela pessoa da Bíblia, o autor bíblico que faz essa expressão poética, ele vai falar sobre fatos verdadeiros e comprovados sobre Deus. Ele não trabalha com uma ideia abstrata, ele trabalha com uma coisa concreta, ele sabe do que ele vai falar. E ele não vai falar aquilo como uma forma de apenas elogio, mas como uma certeza daquilo que ele sabe. Então ele repete aquelas palavras para que os leitores façam um uso daquelas palavras. Vocês devem lembrar, é importante que nós quando leiamos a Bíblia saibamos do panorama do que nós estamos lendo. A Bíblia não é apenas um encontro de várias frases, ela é um livro. Então, se ela é um livro, nós precisamos lê-la como um livro. E como um livro, nós não pegamos um trecho e entendemos o resto. Então, você precisa, na medida do possível, quando for ler uma carta, leia a carta inteira, para entender o que está acontecendo. Quando você for ler um versículo, pelo menos leia uma porção para cima, uma porção para baixo. Então, Judas vem tratando de qual problema aqui na igreja? Os falsos ensinos, uma carta dura, falando sobre a ideia de que existem muitas pessoas que estão apostatando da fé, que estão se desviando, estão de fato seguindo os falsos mestres. E agora ele vai usar uma expressão, uma manifestação de gratidão, de adoração e de louvor a Deus com algumas características que aquelas pessoas estavam precisando ouvir. Então, de maneira bem geral e resumida, a doxologia são manifestações, são declarações ou de gratidão, ou de adoração, ou de glória a Deus, ou tudo junto. E em algumas de suas virtudes e atributos. Atributos, para quem não sabe, são qualidades. Então, o autor bíblico ele vai destacar algumas qualidades de Deus. Ele vai falar a respeito de algumas virtudes que Deus mostra através da Bíblia que ele tem. Então, nesta doxologia é legal de ver, e é importante de ver, que Judas enfatiza apropriadamente, de maneira apropriada, o poder de Deus para preservar aqueles que são seus. Porque toda a igreja vem tendo um problema com apostasia, com falsos mestres, e agora Judas diz assim, é como se Judas desse agora o descanso para eles, falasse, olha, o Deus a quem nós servimos, ele de fato tem poder. E aí, nesse parágrafo final, nessa parte final, é como se Judas explodisse uma declaração, uma doxologia, essa é a ideia, uma manifestação de adoração elevada diante de Deus, respondendo uma pergunta que não apareceu, mas que talvez muitos pensassem na época. Mas como nós vamos fazer para nos livrar desses apóstatas, desses falsos mestres, e como nós vamos fazer para nos livrar dessa apostasia, desse abandono da verdadeira fé que leva os inocentes? Aí ele diz, nessa doxologia, ele vai dizer o seguinte, o poder e a imutabilidade é a capacidade de Deus que ele não muda. O que Deus declarou ser verdade hoje vai continuar para sempre. Então, são atributos de Deus, e que atributos melhores de Deus que trariam conforto para o dilema que esses crentes estavam passando nessa época. Então, muitos desses crentes, desses cristãos, e alguns que não eram crentes com certeza dentro da igreja de cristãos, mas que estavam cada vez sendo mais enganados pelos falsos mestres, e muitos estavam deixando a verdadeira fé que foi dada uma vez por todas aos santos. Verso 3. Judas já tratou disso. Ele disse que a fé
apostólica, a fé em Cristo, ela é uma só, é um tipo de fé, e ela já foi entregue uma vez, e é isso. Não existe uma fé nova. E ela foi entregue por quem? Pelos apóstolos. Então, Judas agora, ele vai dizer exatamente isso. Exatamente isso. E o meu propósito nessa noite, queridos, para a igreja, é que você entenda que o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, o Deus de Judas, do irmão de Jesus, é o único e verdadeiro Deus. É o único e o verdadeiro Deus. E que ele tem poder sobre toda a criação. Não existe nada que possa conter o poder de Deus. E sobre a criação, quando eu digo, está absolutamente tudo, inclusive a salvação dos seus filhos. Então, Judas, ele vai enfatizar essa verdade no verso 24. Olha o que ele diz. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Então, Judas vai enfatizar nos versos 24 e também no 25 as características do Deus da Bíblia que os cristãos devem lembrar daquele tempo, do tempo presente e no futuro. Então, a doxologia, essa expressão, essa manifestação de louvor que Judas faz, ela tem o objetivo de se dirigir a Deus, de mostrar a Deus como poderoso, único e salvador. E isso é muito importante, porque nesse primeiro verso nós vamos tratar do poder de Deus. Ele vai falar do poder, do poderoso Senhor. E poderoso é um dos atributos. Atributos é a mesma coisa que qualidades. É uma das qualidades mais citadas nas doxologias ao redor da Bíblia. E a doxologia não é uma coisa que só acontece em Judas, tá? Embora Judas talvez seja uma das mais extensas, mas nós vemos em vários lugares da Bíblia isso. Apocalipse tem diversas. Depois nós vamos ver em Romanos, nós vamos ver em outros lugares na Bíblia. Então, a ideia do poder de Deus, de que Deus é poderoso, ela é tratada em várias das doxologias. Olha só o que diz Paulo em Romanos 16, ele diz assim, mesmo jeito. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Romanos 16, 25. Paulo usando. Depois Paulo de novo, ele vai dizer assim em Efésios, e esse texto de Efésios talvez já tenha movido sua vida e muitas vezes já foi um dos meus ditados matinais, de acordar de manhã e recitar essa doxologia para lembrar minha mente, apesar dos problemas do dia a dia. É o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Então, note que aquele que é poderoso, agora Judas vai dizer para quê? Ele vai dizer aquele que é poderoso para guardar vocês de tropeçar. E Judas enfatiza aqui pelo menos duas coisas da qual Deus é poderoso para fazer. A primeira delas é guardar os crentes de tropeços. Então, é importante que nós saibamos que agora Judas está tratando com a igreja verdadeira. Ou, em outras palavras, com os crentes verdadeiros. Então, a palavra tropeço, talvez isso seja importante porque vem à nossa mente logo o que quer dizer um tropeço. A palavra tropeço ela é usada de maneira figurada em vários locais da Bíblia. E geralmente ela se refere a alguns tipos de queda. Queda é uma palavra é como se fosse um sinônimo de tropeço. É intercambiado. É como se você tivesse algumas falhas, algumas caídas. E ela diz em relação à queda moral, em relação à queda espiritual. Ela diz em relação à doutrina do povo de Deus, que muitas vezes a doutrina é ruim. Doutrina é a mesma coisa que ensino. Muitas vezes o ensino é ruim. E, no entanto, a gente precisa fazer aquilo que eu disse, entender a carta. Para Judas, tropeço aqui na carta de Judas, no contexto da carta, num geral da carta, numa leitura inteira, que a gente chama muitas vezes de leitura panorâmica,
ela não é apenas um tropeço daqueles dos quais nós caímos, como nós todo dia caímos e nos arrependemos. Aqueles pecados que você luta porque você sabe que são pecados e você não os quer na sua vida. Aquelas falhas temporárias que os crentes cometem. Não são esses tropeços que Judas está tratando aqui. Não são esses tipos de tropeço que o crente comete até que Jesus volte ou até que ele morra. O tropeço do qual Judas está falando aqui é a apostasia, é o abandono da fé verdadeira. E esse é um tropeço que leva à perdição. Por quê? Porque uma pessoa que abandona a verdadeira fé, que foi entregue pelos apóstolos uma vez por todas, que é a fé em Cristo, somente nele, no único e suficiente Salvador, essa pessoa não tem a fé verdadeira. Mas ela tem muita fé em Buda, ela tem muita fé no santo tal. Não, porque não importa a quantidade de fé que você tem, mas que a sua fé esteja depositada no lugar certo. Então não é pelo tamanho da sua fé, mas sim pela pessoa em quem você deposita a sua fé. Então, ele diz o seguinte, que esse tropeço era aquela mentira que Judas já tinha tratado no verso 4 dos libertinos. Quem eram os libertinos? Libertinos, em especial aqui na carta de Judas, muito provavelmente está se relacionando com problemas de caráter, de cunho sexual. Ou seja, os libertinos viviam a vida do jeito que queriam. Tinham relacionamentos com várias pessoas, não tinham nenhum tipo de compostura, não estavam preocupados. Então, a ideia aqui que Judas tratou já no verso 4, nós falamos, é que as pessoas entendiam que se Cristo salva através da fé pela graça, ou seja, você não tem que fazer nada, então agora nós podemos viver do jeito que nós quisermos. Só que Judas e a Bíblia inteira trata isso de fazer da salvação libertinagem, transformar o Senhor Jesus, Salvador da sua vida, em apenas uma moeda para você viver como quiser. Então o que Judas está falando aqui no verso 24 é do tropeço na mentira daqueles libertinos, daqueles falsos mestres, naqueles que diziam que você pode viver como quiser, porque no fim das contas todo mundo vai ser salvo. Você pode viver como você quiser, porque se Deus é amor, Ele não vai condenar ninguém. Isso tudo é condenado na Bíblia. Judas passou a carta dos versos 4 até o 17, dando vários exemplos. Se vocês vieram, vocês lembram, exemplos do Antigo Testamento, do povo de Israel, exemplos dos anjos, exemplos de líderes do povo de Israel. Então, não existe nenhuma base sólida da Bíblia para você viver a vida do jeito que você quiser e dizer que confia em Cristo. Nos próximos versos, no verso 25, nós vamos entender o porquê disso. Mas voltando aqui para o verso 24, então, a ideia de tropeço aqui, irmãos, ela não está relacionada com aqueles pecados que ainda cometemos e nos arrependemos, com aquelas falhas que ainda existem dentro de nós e que nós lutamos contra, mas sim do verdadeiro erro, daquele erro que nos afasta da fé verdadeira, da mensagem do Evangelho de Cristo. Então, Judas já havia alertado os seus leitores a guardar-se no amor de Deus. Olha o verso 21, ele diz o seguinte: guardai-vos no amor de Deus, verso 21. E agora ele está falando que, ora, verso 24, aquele é poderoso para vos guardar de tropeços. Quando você fizer a leitura da Bíblia, quando você fizer a leitura de alguma carta, de algum livro, atente a isso. Às vezes uma palavra aparece mais de uma vez. Isso é importante porque você vai conseguir entender melhor, fazer as ligações. Ele também usou essa mesma ideia da palavra guardar no verso 1. Ele diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Aqui nós já começamos a entender um pouco o que é ser guardado por Deus. Aonde Deus nos guarda? Qual é o objeto? Qual é a maneira que nós somos guardados por Deus? Então, Judas já havia alertado isso.
E agora no verso 24, Judas vai novamente dizer sobre o poder de Deus para guardar. Só que qual a diferença? A palavrinha guardar do verso 21 e a palavrinha guardar do verso 24 e do verso 1 são diferentes. Na linguagem original, que é o grego, que vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito, a ideia do verso 21 nos leva a entender a ideia seguinte: vigiar. O guardar do verso 21 é vigiar. Você deve vigiar, aí ele vai dizer, a gente aprendeu, guardar-se no amor de Deus, e o guardar-se no amor de Deus, ele é representado por algumas atitudes que nós temos. Agora, nós vemos no verso 24 que o termo utilizado para guardar, e no verso 1 também, é a ideia de alguém que tem poder para lhe segurar, alguém que tem poder para de fato lhe proteger, alguém que tem de fato a ideia de ser um castelo forte, conforme a música que nós cantamos aqui. Então há uma diferença aqui. Qual é a diferença? Nós devemos sim vigiar para permanecer perto do Senhor, como nós lemos o capítulo 14 de João, que diz que aqueles que querem de fato, que vigiam, que amam a Jesus, eles obedecem os seus mandamentos, eles guardam a sua palavra. Então nós devemos sim vigiar para permanecer perto do Senhor, mas somente Deus pode guardar-nos de não tropeçar de maneira definitiva. Então, no meio de convívios difíceis que nós temos convívios difíceis, principalmente quando você declara que você é um crente no Senhor. Principalmente quando você precisa demonstrar com a sua vida que você é um crente no Senhor. Principalmente quando você precisa mostrar a sua vida como se fosse uma Bíblia aberta para os descrentes que talvez nunca lerão a Bíblia. Então nós temos convívios difíceis sim. Nós temos pensamentos que muitas vezes nos chacoalham, pensamentos turbulentos. Nós temos muitas vezes confrontos com desvios de padrões morais, daquilo que a gente sabe que a palavra de Deus diz que é certa, e muitas vezes nós somos encaminhados para ir para o outro lado. Só que a gente tem que lembrar do seguinte: mesmo em meio a esses momentos difíceis, só o Senhor é poderoso para nos guardar. Então, a ideia da palavra poderoso, nós vimos que existem vários locais em doxologias falando dessa palavrinha, essa palavra poderoso. Só que, muitas vezes, queridos, na língua portuguesa, que é a nossa língua em que nós lemos e que nós nos comunicamos, as palavras não têm a mesma força, a mesma intensidade. Vocês devem lembrar do pastor Marcos Zanconato, que ele enfatizou muito bem isso, né? Ele inclusive nos ensinou uma palavrinha em grego. E isso é real. Quando você vai para o texto grego original, pode ser com a ajuda de dicionários que hoje tem, pode ser com a ajuda de algum programa de computador, mas existe. As palavras no grego, elas têm muito mais força, porque elas apresentam se aquela palavra ela é apenas uma palavra passiva, se ela é uma palavra no imperativo que você deve fazer. Então, quando a gente entende essa palavra poderoso aqui, que Judas se refere, ela não é uma palavra dizendo o seguinte: olha, Deus, todos reconhecem que é poderoso. Então Deus tem poder para lhe guardar, mas se Ele não quiser, Ele não lhe guarda. Talvez numa leitura corriqueira desse texto seja isso que pareça. Mas quando a gente vai e entende de fato tanto o contexto de Judas, quanto o sentido dessa palavra poderoso, ela dá uma convicção muito diferente. Porque ela diz assim: Deus, ele não só tem o poder de guardar os seus filhos, mas ele vai usar esse poder. Esse poder ele vai imediatamente, ele já usa esse poder e ele vai guardar os seus filhos até o fim. Então, não é uma questão de possibilidade, é uma certeza. Deus é a pessoa mais poderosa que existe no universo. E Ele não vai abrir mão desse poder no cuidado dos seus filhos. A mesma expressão que Jesus empregou a respeito do poder, a gente encontra no Evangelho de João, que Jesus diz assim: eu dou a vida eterna e eles jamais perecerão. E ninguém, ele está falando em relação às ovelhas dele.
e ninguém as arrancará da minha mão. Porque meu Pai que deu para mim é maior do que todos, é mais poderoso do que todos. E ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. João 10, 29 e 30. É muito, a Bíblia ela é muito clara quanto a esses conceitos. Vocês conseguem agora entender a lógica por trás da afirmação de Judas? Judas está dizendo assim, o Deus que prometeu o que vai fazer, ele não prometeu como se ele pudesse ser frustrado, mas ele é poderoso para garantir que ele vai fazer. Então, Judas, ao longo de toda a sua doxologia, ele vai falar várias palavras a respeito disso. Ou então Paulo, o apóstolo Paulo diz assim, que diremos dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a pessoa mais poderosa do universo inteiro está do nosso lado, quem pode fazer oposição a isso? Ninguém. Então, não é uma questão de possibilidade teórica. Olha, na teoria, Deus é poderoso, mas ele muitas vezes não usa esse poder. Deus é como um relojoeiro, às vezes ele dá corda no relógio e deixa as coisas acontecerem. Não, não. A Bíblia não diz em nenhum lugar que Deus age dessa forma. A Bíblia diz que Deus continua guardando o universo com o seu poder e que ele vai guardar até o fim os seus filhos, porque ele é poderoso. Então, talvez uma pergunta, se você nunca se fez, talvez você devesse pensar: qual é a garantia que você tem de que amanhã você vai hoje dormir e amanhã de manhã você não vai acordar descrente? Você dormiu crente e amanhã você acorda descrente. Qual é a garantia que você tem? Qual é a garantia que você não vai abandonar a fé que hoje você confessou que você tem? Deus. Deus é a garantia. Deus é a certeza de que Ele vai cumprir aquilo que Ele falou, porque Ele é poderoso. Deus é a única garantia. E essa garantia, é o que nós vamos ver, ela é firmada num pacto com o Filho, através de Jesus. Então é por isso que nós tanto exaltamos o nome de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o poder de Deus, Ele irá guardar os seus de tropeçar de maneira definitiva. Existem muitas vezes tropeços em que nós temos na nossa vida, mas aqueles que são verdadeiramente de Deus, Deus não deixará que eles sejam completamente destituídos da verdadeira fé. Deus não vai permitir que eles tropecem de maneira a não conseguirem mais levantar. E vocês conseguem perceber como é maravilhosa essa doutrina? Como ela é confortante? Como esse ensino sobre o poder de Deus, ele nos dá alegria. A perseverança dos santos de Deus. A perseverança daqueles que dizem publicamente que são do Senhor. A perseverança daqueles que confessam com o coração e falam com a boca que são do Senhor. Eles não vão mais sucumbir. Então, embora nós precisemos vigiar, nós precisemos sim correr a corrida da fé da qual nos está proposta, nós temos uma corrida, nós temos uma jornada, nós somos estrangeiros nesse tempo aqui presente. Pedro vai nos chamar de peregrinos. Ele vai dizer que a nossa verdadeira terra, a nossa cidade, não é essa. Então, como eu posso ter certeza de que eu vou completar a boa carreira e guardar a fé? Você pode ter certeza porque Deus é poderoso. Porque Deus é poderoso e Ele garantiu que se Ele começou a boa obra, Ele vai ser fiel para terminá-la. Filipenses 1:6. Timóteo, na segunda carta de Timóteo, Paulo, ele vai dizer o seguinte: o Senhor me guardará. Paulo estava em vida. Me guardará para o seu reino celestial. 2 Timóteo 4:18. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos lembrar a respeito do poder de Deus. Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar.
Em segundo lugar, o poder de Deus, parte B do verso 24, vai dizer o seguinte: Deus é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então, em segundo lugar, o poder de Deus irá nos apresentar diante dele com exultação e imaculados diante da sua glória. Talvez, se você tivesse a Bíblia, que o pastor Fernando fez a leitura, a NVT, ela facilitaria essa ideia da palavra imaculado. É uma palavra que nós pouco usamos. E talvez a palavra exultação, embora nós tenhamos um vislumbre, cantemos em exaltar a Deus várias vezes, mas nós não tenhamos de fato a ideia do que Judas quer dizer aqui. Uma coisa que Judas diz, que nós podemos entender, é que ele fala que Deus vai nos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória. Então Deus vai nos apresentar diante dele mesmo, da sua glória. E a glória aqui, eu acho que seria importante eu fazer uma breve explicação do que essa palavrinha tão usada na Bíblia quer dizer. Então, a palavra glória, ela traz vários conceitos bíblicos, várias vezes. Mas eu poderia dizer a vocês que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ela é usada para falar acerca da natureza e dos atos de Deus em automanifestação. Vamos explicar isso. Ou seja, a palavra glória é usada para falar sobre quem Deus essencialmente é. Então, a palavra glória, ela vai descrever quem Deus é e os seus atos pela história. Como assim? Nós vemos muitas vezes que a palavra glória, ela vai trazer a ideia de coisas que aconteceram e a pessoa que fez essas coisas, ela é lembrada por ser gloriosa. Nós temos até alguns hinos de times de futebol que falam a respeito disso, não é verdade? E quando diz isso, ela está querendo dizer assim: a glória que esse time tem é por causa das conquistas que ele teve ao longo dos tempos. Qual a diferença aqui? A diferença é que essa glória, além de passageira, ela não é poderosa. Porque quando um time de futebol entra num campeonato, ele não sabe se ele vai ganhar ou não. Então ela é uma glória, no mínimo, duvidosa. Ela é uma glória que só pode ser efetivada e lembrada depois que aconteceu. Mas com Deus nós podemos saber da glória dele no passado, no presente e no futuro. Por quê? Porque ele é poderoso. Porque Deus é capaz de fazer isso. Então, tendo dito isso, Deus se manifestou a sua glória várias vezes na Bíblia. Deus manifestou a sua glória através de uma nuvem no Antigo Testamento, onde essa nuvem era chamada Shekinah. Era uma nuvem de glória, onde os judeus sabiam que a presença de Deus estava lá, mas a expressão mais alta, mais elevada da glória de Deus se dá em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Então, a glória, ela apresenta essas características, e uma coisa que sempre está embutida na glória é o poder. A glória é poderosa. A glória de Deus tem poder. Então, ainda uma vez mais, nós poderíamos dizer da glória, quando a gente vê na Bíblia, muitas vezes é um brilho majestoso, é uma beleza incomparável, da qual nós não temos nem expressão, nós não temos como nos manifestar de maneira adequada, então nós falamos que gloriosa imagem. Então, a ideia de glória é essa que a Bíblia nos traz. E Judas, quando ele fala isso agora, que Deus, ele tem poder para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ele está pensando no dia do julgamento. Ele está pensando naquele momento em que as pessoas vão ser colocadas diante de Deus. Tendo dito isso, então a glória da qual Judas está dizendo aqui é a majestade judicial de Deus. Quando Deus vai se sentar como um grande juiz glorioso, poderoso, e vai julgar as pessoas. Então, entendendo isso, que Judas diz que Deus vai apresentar os seus diante dele, imaculados e em exultação,
seria mais ou menos, em outras palavras, dizer o seguinte: existe um dia que a Bíblia diz, que existe um dia que é chamado de julgamento, que Jesus falou que vai mandar os seus anjos, Mateus 25, 32, para separar os bodes das ovelhas, que ele vai condenar os libertinos, esses falsos crentes, que são crentes apenas da boca, mas que não têm nada na vida e nem na própria fé. Eles vão ir para um lugar de lamento eterno, para um lugar onde a Bíblia diz que é um sofrimento que não cessa. Hoje o pastor Fernando usou a ilustração de que o corpo ele tem vários membros e que todos os membros sofrem, né? Ele falou isso para nos fazer uma ilustração a respeito do corpo da igreja. E ele disse que quando tem apenas uma unha encravada, já dói e o corpo inteiro sente. Agora imagina um sofrimento eterno que você não vai mais conseguir se livrar. Esse é o dia do julgamento. E Judas está dizendo para os crentes outra face do julgamento. Ele não está mostrando o lado condenatório, mas ele está dizendo que aqueles a quem Deus tem poder e guardou, esses vão ser apresentados diante de Deus de outra maneira. Então, eles vão ser apresentados imaculados. Imaculados é uma palavra usada para sem culpa, para irrepreensíveis. Se a gente usar a linguagem do Antigo Testamento, na qual se faziam sacrifícios com os animais, e os animais deveriam ser imaculados, é porque os animais deveriam ser sem defeito. Então, é dessa forma que Judas fala que Deus vai nos apresentar a Ele mesmo. E a ideia de diante da sua glória, de maneira bem literal, traz o ensino que nós vamos estar frontalmente diante de Deus. Nós vamos estar em frente a Deus ou diante de Deus. Então, só essa ideia deveria nos fazer ter dois sentimentos. Aqueles que são salvos, se alegrar. Aqueles que estão condenados, tremer de medo. Então, o conceito de que Deus guardará os seus filhos imaculados e puros no último dia ocorre com muita frequência no Novo Testamento. Também nos elegeu nele, em quem? Em Cristo. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, Efésios 1:4. Outra figura muito usada pela Bíblia, pelos autores, pelos escritores a respeito dessa apresentação diante de Deus sem culpa, imaculados, ela se dá em 2ª carta de Coríntios, e ela muitas vezes apresenta uma comparação do casamento de uma noiva virgem, pura, a um só esposo. Diz o seguinte: vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Isso vai nos dizer Paulo em 2 Coríntios. Ainda Paulo vai dizer em Efésios para apresentar a si mesmo a quem? Deus. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Perdão, irmãos. Porém, santa e sem defeito. Eu temia que isso acontecesse, mas nós vamos tentar ir até o fim, tá bom? Então, talvez até aqui você já tenha percebido que Deus é poderoso para guardar os seus filhos de tropeçarem. E Ele não só é poderoso para isso, mas para apresentar eles diante de Deus de maneira imaculada, de maneira irrepreensível. Só que como que Deus faz isso? É através de você? Não. Deus faz isso através de Jesus Cristo. Não existe outra maneira. Não existe um atalho no qual você possa fazer isso. Ah, mas se eu for uma boa pessoa a minha vida inteira? Não. Você nunca vai conseguir alcançar santidade diante de Deus, porque você não é imaculado. Você não é sem pecados. Você não é sem manchas. Você não é uma pessoa que não tem nenhuma dívida com Deus. Sem Cristo,
Você vai estar entre aqueles que Deus poderosamente irá apresentar diante deles culpados. Com Cristo, você estará diante daqueles a quem Deus vai apresentar diante deles imaculados, sem culpa. A Bíblia, ela é muito clara, ela nos ensina que Deus é um Deus justo e santo. Por ser um Deus justo e santo, ele não pode e não deixará o castigo, o pecado, sem castigo. Ou seja, Deus é amoroso, mas ele é justo. Deus é justo, mas é mais amoroso? Não existe isso na Bíblia. Deus é amorosamente justo. Não existe separação entre o amor e a justiça de Deus. Nunca confunda isso. Então, é necessário que o pecado seja punido de maneira adequada. O pecado precisa ser punido. E, para isso, é necessário condenação. Mas vocês crentes adoram falar em condenação. Não, nós odiamos. E nós falamos de condenação justamente porque nós não queremos que as pessoas sejam condenadas. Mas o fato de eu não gostar da condenação não exclui que a condenação existe. Então, só existe uma maneira. Deus vai ser, sim, o juiz justo, aquele que vai julgar, mas ele também providenciou um meio para que você possa ser apresentado imaculado, sem culpa, sem nenhum tipo de mancha. Quando você for ser declarado diante do juiz, vai sair uma palavrinha assim chamada inocente, não culpado. Então, somente de uma forma Deus fez isso. Jesus Cristo, Deus e homem. Perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Sem pecado, mas Deus o fez oferta pelos nossos pecados. 2 Coríntios 5:21. O justo, Jesus, pelos injustos, nós. O puro, Jesus, pelos impuros, nós. 1 de Pedro 3:18. Então, se Deus foi bondoso, e até aqui você talvez tenha percebido que você é incapaz de se apresentar diante de Deus sem mácula, sem defeito, que você é incapaz de chegar diante de um Deus majestoso, glorioso e dizer eu não tenho culpa, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus, Romanos 3:23, então você talvez comece a entender que esse poder não vem de nós mesmos. Nós não temos poder para nos apresentar diante de Deus assim. É Deus em Jesus Cristo que tem esse poder. Então, é interessante de nós pensarmos que nós, seres humanos, não somos capazes nem mesmo de acertar 100% a previsão do tempo. Nós não somos capazes. Você já deve ter percebido que a previsão do tempo erra bastante. Então, como é que você vai querer se apresentar diante de um Deus que não tem por inocente o culpado, ele não tem por inocente o culpado, que não pode exigir diante de Deus que suas boas atitudes o salvem? Porque para Deus, as boas atitudes, sejam elas quais forem, sem Cristo, sem o Filho, não passam de trapos sujos. Olha o que diz o profeta Isaías, ele diz assim: mas todos nós somos como impuro, ou seja, contrário de puro, não imaculado. E aí ele continua dizendo, e todas as nossas justiças, as nossas boas obras, são como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, ou seja, não somos poderosos. Não somos. E as nossas iniquidades, pecados, como vento nos arrebatam, nos levam. Isaías 64:6. E aqui reside a beleza do Evangelho. Aqui mora a manifestação do poder de Deus na salvação. Aqui mora o Evangelho da glória de Deus, da glória, do poder de Deus. 1 Timóteo 1:11. Porque a mensagem do Evangelho, da salvação de Deus,
como ele transforma homens e mulheres impuros em homens e mulheres puros, em homens e mulheres ímpios que não querem a Deus, em homens e mulheres sem culpa diante dele. Deus fez daquele que não tinha pecado algum, Jesus Cristo, a oferta pelos nossos pecados, a fim de que, ou seja, com o objetivo de, nele, em Jesus, nos tornássemos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Então a ideia é que Jesus, é Ele quem nos faz nos tornar imaculados. Quando a Bíblia usa a ideia de justiça, é para dizer o seguinte: olha, Deus vai exercer a justiça. Mas se você está em Cristo, essa justiça já foi exercida. Cristo já pagou o preço pelo pecado. E isso é feito através do poder de Deus em Cristo. Lembram do verso 1 que eu falei? Que Deus nos guarda em Cristo. Deus é poderoso para nos guardar em Cristo de tropeços. E Ele é poderoso para nos apresentar imaculados por causa de Cristo. Então, você é incapaz, você e eu somos incapazes de acordar amanhã e dizer: hoje eu estou puro, hoje eu estou sem mancha, sem pecados. Não, você nunca vai conseguir pelos seus próprios méritos se apresentar diante de Deus sem culpa. Jesus, ele substitui você no dia do julgamento. Naquele dia em que Judas está falando aqui que Deus vai trazer as pessoas diante dele, Jesus lhe substituiu. Aqui nós temos aprendido na escola bíblica de quarta-feira as qualidades da obra redentora de Jesus. O que a obra da salvação de Jesus fez por nós. E uma delas é essa: Jesus troca de lugar com você. Então agora a ideia é que você... Olha que troca que Jesus faz. Não tem defeito nenhum, não merece culpa, não merece condenação, é perfeito. Se você reconhece que você tem culpa, que você não é perfeito e que você não é merecedor de salvação, e você deposita a confiança no único que pode fazer isso, ele simplesmente faz o seguinte: ele te substitui, e aí, a partir de agora, tudo aquilo de ruim que é o pecado, a condenação que você tinha, está depositado nele. E em troca, ele não lhe cobra muita coisa. Pelo contrário, ele diz o seguinte: agora o meu Pai vai lhe enxergar como filho dele por causa de mim. É o que a Bíblia diz de justificação. Nós somos declarados sem culpa. Nós somos declarados completamente imaculados. Por causa de quem? De você? Não, por causa de Cristo. Então, existe uma troca de lugar, existe uma substituição. Jesus assume a condenação do seu pecado e você recebe a sua justiça. Por isso você pode ter certeza que você vai ser apresentado diante de Deus daquele jeito. Paulo diz em Romanos que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então, quando Deus, a partir do momento em que você deposita sua confiança de salvação no Filho, Deus não olha mais para você e enxerga as suas máculas, os seus defeitos, os seus pecados. Agora ele enxerga a justiça do Filho. Agora ele não lhe trata mais como uma criatura apenas, mas você é adotado para ser filho de Deus. Então, por meio da fé, que é depositar a confiança em Cristo, você agora pode ter isso. Agora Cristo está em você e você em Cristo. Existe uma união que não pode ser mais dividida, porque essa união é guardada pelo poder de Deus, por aquele que é poderoso para não dividir mais isso. Nós cantamos uma canção que diz que não existe mais nada, nem a morte é capaz de lhe separar mais de Cristo. Então, aqui talvez a lógica mais bem construída do Novo Testamento a respeito disso, da salvação de um crente, eu acho que o apóstolo Paulo fez, para variar, no livro de Romanos, que é uma mini teologia sistemática, que ele diz o seguinte:
aquele que não poupou nem o seu Filho, Deus, antes o entregou por nós, aqueles que creem, com nós, com isso, como não vai dar também todas as outras coisas? Porque se o que era mais importante para ele entregou, então a lógica de Paulo é que o resto, que é menos importante, vai vir também. Quem vai tentar acusar os eleitos do Senhor, os eleitos de Deus? Se é o próprio Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se é o próprio Cristo que morreu e ressuscitou dentre os mortos e agora está à direita do Deus Pai, intercedendo por aqueles que são seus. Romanos 8, de 32 a 34. Então, Judas, após uma carta extremamente dura, onde Judas precisa advertir várias e várias vezes contra os falsos mestres que espalhavam ensinamentos muito distantes da fé em Cristo. Essa que eu acabei de falar para vocês. Judas, de fato, ele demonstra para os crentes verdadeiros que eles não precisam temer, porque Deus é poderoso para os guardar de tropeçar e os apresentar de maneira santa, imaculados, mediante Cristo, naquele dia. E ainda ele acrescenta mais. Ele diz que os crentes, eles vão ser apresentados diante do próprio Deus, dessa maneira, sem defeito, e eles vão se apresentar dessa maneira. E qual talvez seja a expressão mais coerente com essa ideia? Você vai ser apresentado diante do Rei do Universo e você não vai ter nenhuma condenação, porque você vai ser achado entre aqueles que são imaculados. O cristão que está em Cristo, ele não deveria, por não ter culpa, por saber que incorporado no imaculado, ou no sem culpa, ele está incorporado em Cristo, ele não deveria agora exultar? Pensar nesse momento e de fato, ficar muito alegre com isso? Por que isso? Por que a gente pode saber disso? Em primeiro lugar, porque o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado, foi derramado por nós. 1 de Pedro 1,19. Somente o imaculado, o sem pecado, é digno de Deus. Pense nisso por um momento. Deus não aceita nada impuro. Isso é um pensamento lá do céu. Isso não é um pensamento terreno. Então, que coisa assombrosa pensar que em Cristo agora, nós que estamos em Cristo, podemos ser apresentados diante de Deus e seremos imaculados. E ser feitos aceitáveis. Deus nos aceita não por causa de nós, mas por causa que nós estamos em Cristo. Se dependesse de nós, com toda certeza nós cairíamos para não mais levantar. Mas Deus disse que Ele pode e Ele vai nos apresentar de pé diante dEle. E a gente já aprendeu algumas bem-aventuranças em Mateus, que é a ideia de alegria. E qual será que seria a melhor ideia de alegria para aqueles que foram redimidos, resgatados por Cristo, quando estiverem face a face diante de Deus? Deus não vai ter acusação nenhuma para fazer contra aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram aceitos no Filho Imaculado. Esse não é um verdadeiro motivo para exultação? Exultação é a mesma palavra usada para grande alegria, mas ela não é apenas uma alegria, como aquela alegria que muitas vezes você tem quando você vai comprar alguma coisa nova. Faz parte, é uma alegria, não tem problema. Ou quando o seu time de futebol ganha, ou o prazer que você sente quando você vai comer uma coisa da qual você gosta, geralmente aqui entre nós um churrasco, né? Não, porque essa exultação, essa alegria, ela não tem fim. Nós hoje ficamos alegres por curtos espaços de tempo. Nós talvez exultemos com coisas do tipo, meu time foi campeão, mas logo isso passa e essa exultação se torna normal. No entanto, Deus nos diz que Ele é poderoso para nos guardar de tropeços
Ele é poderoso para nos apresentar santos, sem defeito, imaculados, e Ele é poderoso para nos manter alegres por toda a eternidade. E é uma verdadeira exultação. E essa ideia de exultação, ela está diretamente relacionada com um banquete, com a ideia de um banquete celestial, onde as bodas do Cordeiro, onde você vai poder, de fato, entender o conceito de uma alegria que não passa, de uma alegria que não é marcada por altos e baixos, de uma alegria que não tem mais fim. Então, embora essas coisas passageiras sejam boas para nós, quem não gosta de ver seu time preferido ganhar? Quem não gosta de ter prazer num alimento? Quem não gosta de esperar férias e quando elas chegam você ter alegria nisso? Mas o ponto é que nada disso tem peso de glória. Nada disso tem a força que vai ter, como Judas fala para eles. Em outras palavras, poderíamos dizer que o objetivo nosso aqui, sabe qual deve ser? Cada dia aqui conhecer mais de Deus e cada dia buscar mais nos regozijar, nos alegrar, sentir prazer em Deus para todo sempre. Então, Deus está dizendo através dessa doxologia de Judas aqui, que Ele poderosamente vai fazer com que nossa convivência diante dele seja marcada por intensa alegria. E talvez o nosso problema é que nós nos contentamos com uma alegria passageira. Como C.S. Lewis disse, nós somos como crianças que brincam num pátio pequeno, se sujando na terra, como se isso fosse o que tem de melhor. Ao invés de pensarmos que existe as praias com incontáveis grãos de areia, essa é a comparação da nossa alegria passageira com a alegria da glória que está reservada em Deus. Então, Pedro meditou nisso. Pedro disse assim: essa alegria que ela é experimentada por nós por meio da fé, agora, de ter os pecados perdoados, de não ser mais inimigo de Deus, ela vai ser completa e incomparável no céu. Porque você vai conseguir entender de maneira plena isso. 1 de Pedro 1,8. Ou ainda, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sofrimento, injustiça, luta ou dor por causa de Cristo são, desde um simples relacionamento amoroso, que você talvez lute porque não seja de acordo como Deus quer, ou então, muitas vezes, de você ser impactado pela desonestidade do mundo, que você é tentado a ser desonesto, ou então, muitas vezes, nos casos extremos, de ter que perder a vida por Cristo. A vida por Cristo, nós não experimentamos isso. Ele diz, o apóstolo Paulo, que tudo isso é insignificante. Ou seja, não tem como comparar. Porque com a alegria, com a comunhão cheia de glória do crente com Deus no céu. Romanos 8,18. Então, Judas, ele tem a convicção, queridos, que diante dos falsos ensinos, diante das possíveis tentações de ceder a momentos de prazer temporários, porque o pecado ele é assim, ele oferece algo que depois ele prova que não é assim, ele oferece vida, mas na verdade o que ele lhe dá é morte. Então, Judas sabe que apesar desses cristãos estarem com medo, com insegurança de que de repente eles estão entrando nesse mundo de falsos ensinos, essa doxologia diz que eles devem ficar com os olhos voltados para o alto. Eles devem saber que Deus é poderoso e vai guardá-los de tropeçar. Que vai fazer com que eles sejam apresentados de maneira santa diante de Deus, de maneira imaculada. E ainda mais, quando nós pensamos nesse momento em que existirá um tribunal e nós seremos apresentados diante de Cristo, diante de Deus, em sua glória, nós deveríamos ficar contentes, nós deveríamos imaginar esse momento e exultar, porque nós não vamos ser condenados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
o gostinho desse tempo presente, das memórias que nós temos, como hoje foi a ceia, que é um memorial daquilo que vai ser novamente, que é esperando a volta de Cristo, é fazer isso, lembrando o que Cristo fez, deveria nos dar prazer. Nós somos pessoas que certamente se alegram com coisas passageiras. E eu me incluo aqui, com coisas que não permanecerão. Com coisas que são, como diz Isaías, como uma folha que murcha. Aquelas coisas que aparecem por um tempo, mas logo passam. Mas nós precisamos treinar as nossas mentes, com a certeza da alegria que está reservada para nós no céu. E a gente só vai conseguir treinar as nossas mentes com a palavra de Deus. E não abrir mão, não negociar aquilo que a Bíblia diz como certo por prazeres duvidosos, por aquelas coisas que parecem ser agradáveis naquele momento. E os irmãos sabem que nós passamos por isso. Mas não abra mão, porque o tempo dessa vida, Tiago diz, é como uma neblina. A neblina vem e logo ela não está mais. Tiago 4,14. Então eu gostaria de fazer algumas breves aplicações, queridos, para nós finalizarmos isso que nós aprendemos nessa primeira parte da doxologia de Judas. Deus, ele é poderoso para guardar os seus de tropeçarem. E ele não só é poderoso porque ele tem poder, mas ele vai usar esse poder para que isso aconteça. E ele tem poder para apresentar-nos diante dele mesmo de maneira sem culpa, por causa do amado, por causa de Cristo. E isso deveria nos fazer ter uma alegria tremenda. Pense por um instante numa pessoa que talvez você considere importante. E se você fosse apresentado para essa pessoa, será que você seria alegre? Eu canso de ver em programas de TV pessoas sendo apresentadas a cantores famosos e a ideia daquilo ali é uma exultação. A pessoa fica contente de conhecer uma pessoa que ela admira tanto. Mas você, Judas, diz que os crentes vai chegar um dia em que eles vão estar face a face diante do Deus da glória. Isso, se nós não treinarmos nossas mentes com isso, nós vamos ser, como o C.S. Lewis disse, aquelas criancinhas que brincam na favela, tendo toda a praia para brincar. Então o Deus da Bíblia, ele é poderoso para guardar você. Independente da luta, do problema que você possa estar passando. E como é curioso que se nós nos enraizássemos nessa convicção desse atributo, dessa qualidade de Deus, do poder de Deus, nós não deveríamos confiar mais em nossas orações? Estudando esse texto, eu muitas vezes fiquei envergonhado pensando quantas coisas eu não levo diante de Deus em oração. Porque no fim das contas eu acabo não alimentando a minha mente de que Deus é poderoso para me escutar e poderoso para fazer. Se você creu em Jesus de fato, você está dentro desse grupo seleto de pessoas que podem chamar a Deus de Pai. Em segundo lugar, a aplicação que eu gostaria de fazer é que nós nos tornamos sem culpa, nós somos declarados imaculados por causa de Cristo. Não caia no mesmo erro que esses falsos mestres fizeram por um bom tempo, dizendo que a salvação, essa grande salvação pela graça, é um cheque em branco para você continuar vivendo a vida como você quiser. Isso é um erro terrível e que já foi castigado em tempos antigos, segundo o próprio Judas nos diz, temos exemplos disso e será também no futuro. Se você creu em Cristo e você ainda vive a vida dessa forma, sinto lhe dizer, mas é muito provável que você não creu no verdadeiro Cristo. Porque se você creu e entendeu de fato que a salvação é através de Cristo, você não é mais seu. Você agora é de Cristo. Se você até hoje não havia entendido essas maravilhosas verdades da salvação da alma, da sua alma,
Se você até hoje não, isso para você hoje foi novidade, ou se você já vem na igreja e hoje você realmente percebeu de onde você está sendo tirado, não adie mais. Confesse diante de Deus, se arrependa e deposite sua fé em Cristo. E por fim, medite, que começamos hoje a gastar um bom tempo pensando que nada aqui pode ser comparado com a glória que está prometida para os crentes. Então, embora hoje todos nós soframos, embora hoje todos nós temos lutas, cada um tem as suas. Às vezes são lutas menores, às vezes são lutas maiores, às vezes você está passando pela parte escura da alma, de tristeza. Talvez você sofra por Cristo gozação, talvez você seja tratado como um alienígena por causa de Cristo. Talvez você, muitas vezes, não sinta alegria em estar perto de pessoas que não amam a Cristo. Mas lembre-se, isso tudo vai passar. Porque Deus é poderoso e Ele prometeu que diante dEle nós vamos exultar. Não vai mais haver alegria, não vai mais haver tristeza, só vai haver alegria. Não vai haver mais choro, não vai haver mais depressão, não vai haver mais nenhum tipo de coisa que possa lhe prejudicar. Mas isso faz parte daqueles que estão em Cristo. Por causa por causa de Cristo que morreu e ressuscitou, porque Cristo vive hoje, porque Cristo está vivo à direita de Deus intercedendo pelos seus, que você pode acreditar que isso que eu disse vai acontecer no amanhã. Amém? Vamos orar.